Boa noite, Ludwig. Como estás? Tudo bem? Boa noite. Então, nós não nos conhecemos pessoalmente, pois não? Parece-me. Não, nunca nos Nunca nos, encontramos. nunca Só. nos cruzamos, mas sigo-te há uns tempos. Sei que és, ou foste, não sei se posso usar o presente, és professor de pensamento crítico ainda? Eu dei aulas de pensamento crítico na FCT, ao curso de Engenharia Informática, à licenciatura de Engenharia Informática. Uhum. Mas isso foi durante cerca de 7 anos, ou assim. Depois houve uma reestruturação do curso e deixou de haver pensamento crítico. E entretanto também há cerca de 2 anos eu deixei a FCT, portanto agora enfim, ainda dou umas aulas de vez em quando, mas já não sou professor a tempo inteiro. FCT, que é Fundação Ciência e Tecnologia, Não, Faculdade para a Ciência e Tecnologia, é da Nova, FCT Nova. é em Lisboa. É do outro lado do rio, é ao pé da Almada. Ah, pá, sabes que aqui abaixo do Rio Douro é tudo Lisboa para nós, pá. É tudo igual. Ok. Tá bem, pá. Ok. Pronto, opá, então olha, eu convidei-te porque já lá está, já te sigo há um tempo, sei que estavas envolvido no movimento de pensamento crítico, eras professor, tinha ideia também que era nessa área das ciências computacionais e assim. É o teu Uhum. background? Não bem, mais ou menos. Eu tirei o doutoramento oficialmente em bioquímica, mas é porque não havia bioinformática e foi muito mais a programar do que qualquer coisa Ok. bio. E depois fui dar aulas para o departamento de informática e tenho estado ligado também com coisas de aprendizagem automática, essas coisas. Aqui agora chamam inteligência artificial, mas mais especificamente aprendizagem automática. Está bem, está bem. E estive lá até há cerca de 2 anos. Agora trabalho por conta própria. Continuo a dar umas formações, umas aulas e assim, mas trabalho mais também na parte de programação e de investigação e tal. Uma Opa, vida mais calma do que ser professor. pronto, Ser professor aí é tens muito tempo para exigente. umas conversas assim sobre pensamento crítico, então está bem. Exato. Opa, a minha área, não sei se sabes, é filosofia, eu sou professor de filosofia com crianças, portanto a minha Uhum. abordagem ao pensamento crítico vai ser interessante vermos, se calhar, de que forma é que temos visões diferentes, não do pensamento crítico, não sei se teremos assim muito diferentes, mas pelo menos do ensino do pensamento crítico de alguém que trabalhava com adultos, não é? Sobretudo Sim, sim. e do background que tu tens, da formação que tu tens, e eu que trabalho sobretudo com crianças, se bem que também faço trabalho com adultos, mas a minha profissão Uhum. é com os mais pequenitos. E procuro de alguma forma incentivar o pensamento crítico. Vai ser, se calhar, vai ser interessante vermos de que forma é que nos aproximamos e nos afastamos nas ideias que temos, está bem? Sim. Bem, pelo que vi também algumas vezes no. Eu acho que é o teu blog, não é? Hum. Agora não me lembro do nome, mas não vejo assim nada, nunca vi nada assim que eu discordasse mesmo de. Portanto, não sei se há assim. Escandalosamente, Não. escandalosamente. A coisa que eu discordo mais e também uma vez apresentei um artigo sobre isso numa conferência sobre ensino de pensamento crítico, que é há muita ênfase na argumentação e eu penso precisamente porque o pensamento crítico como disciplina tem uma raiz muito forte na filosofia e na psicologia e não tanto do outro lado da parte da ciência mais experimental, mais essas coisas assim. E então está muito. O ensino do pensamento crítico, principalmente para adultos, tende a estar muito ligado à argumentação e à lógica, que acabam por ser coisas relativamente pouco úteis na prática para pensar bem. Hum, Porque hum. o Porquê? problema muitas Porquê que vezes. achas que são pouco úteis? Porque não é aí que normalmente está a falha, não é? Quando vemos mesmo os erros de raciocínio, de decisão e assim das pessoas, não são normalmente erros lógicos. Às vezes consegues arranjar a maneira de ser erros lógicos, mas depende das premissas implícitas que procuras. Aliás, uma coisa não sei se já notaste, eu notei várias vezes, que é se queres encontrar um argumento bom para dar um exemplo de uma aula de pensamento crítico, é uma grande chatice. Hum. Um bom exemplo de um argumento é uma chatice porque Nos tu podes ter jornais ou por coisas, aí, não é? seja onde for, Pois. porque na maior parte dos casos, a maioria das premissas estão implícitas. Uhum. E mesmo se tu fizeres o diagrama do argumento como está lá, logicamente, ele nem sequer faz sentido. Hum. Por exemplo, podes ter uma coisa como temos de admitir mais imigrantes porque as pessoas têm direitos e podem viver a sua vida onde quiserem, assim, não podemos admitir muitos imigrantes porque há muita criminalidade e tal. E se Hum. tu fizeres o diagrama, aquilo é porque A, então B. E Hum. logicamente não faz sentido porque o A e B são coisas diferentes, Há não ali é? um Não, fosso enorme no meio, não é?
Não, é que tu tens premissas implícitas como se as pessoas têm direitos, então nós temos o dever de os respeitar, devemos. Pois, Há lá o mais tal fosso é coisas, esse, o fosso lógico é exato, esses pressupostos, não é? porque são coisas que, no Hum, fundo, o argumento é importante no pensamento crítico porque descreve uma linha de inferência. uhum, Mas é uma descrição muito superficial e muito, uma coisa muito resumida, normalmente, não é? uhum. Porque quando eu estou a argumentar contigo, estou a aproveitar uma data de coisas que já temos em comum, que não é preciso estarmos a Não dizer, não é? precisamos explicitar, não é? Se eu disser que não sai pela janela porque estou num quinto andar, Hum. Mas isso logicamente isso não acontece, tem por nada a ver exemplo, uma coisa com a no outra. abres o jornal e lês uma crónica, que é onde às vezes se vai buscar. Basicamente, acho que vamos buscar muito também aos manuais que já aparecem com argumentos já Uhum. limpinhos, não é? Mas sim, Sim. se calhar tens razão, pode ser difícil encontrar aí no dia a dia, no cotidiano, jornais, revistas, por aí fora. O que tu estás então a dizer é que um cronista, por exemplo, do Público, ou do Expresso, ou da Visão, ou o que seja, ah, hum, quando nos tenta persuadir de alguma coisa ou mostrar o seu ponto de vista não está a usar argumentação de forma eficiente. Não, 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 eu não estou a dizer isso. A argumentação até pode ser eficiente e até pode ter razão. Eu só estou a dizer é que o estudo do argumento Uhum, enquanto tal não é a coisa mais importante para pensar bem. Isto por várias razões. Uma delas é porque normalmente os argumentos que nós encontramos na prática, o mais importante até acaba por ser o que não está lá. uhum, uhum, E é isso que nós temos que pensar, porque aquilo é um atalho, não é? É um resumo. Ok, uhum, temos aqui estes passos. A exceção disso são argumentos formais, como por exemplo uma demonstração matemática. Aí sim, tu tens tudo lá passo a passo e aquilo tem de bater tudo certo, não é? Mas se tu tentares, por exemplo, ver, será que este argumento é dedutivamente válido? Eu acho isso, para já, tem um problema porque a aplicação da lógica aí tem em si uma data de atalhos. Por exemplo, um argumento dedutivamente válido, nós podemos ir numa noção de validade dedutiva semântica que é não pode ter a conclusão falsa se as premissas forem verdadeiras, uhum. não é? Pronto, é isso. Mas isso não é uma coisa que seja válido mesmo no sentido que nós estamos à espera quando estamos a pensar bem, porque isso quer dizer que um argumento com premissas falsas é sempre válido. Uhum. E isso é uma coisa que é um bocado estranho. Se tu quiseres mesmo usar isso para te ajudar a pensar bem, isso não é uma categoria muito Pois, relevante, pode não é? ser válido e partir de premissas falsas, não é? Não, mas mesmo se tu fizeres de maneira a garantir que as premissas são falsas, ele é Uhum, válido, porque a noção, essa noção semântica de validade dedutiva é mais que uma tabela de verdade da implicação, não é? uhum. Desde que não seja verdadeiro e E falso a seguir, falso, não é? ok. Verdadeiro Uhum, implica falso, aí dá mal, não é? Está falso, mas tudo o resto é verdade. uhum. Portanto, Ok. estás a seguir isso. Mas depois há outra noção de validade dedutiva que seria mais relevante, que é um- uma linha de inferência, uma dedução é válida se tu conseguires chegar das premissas à conclusão pela aplicação das regras de inferência daquela lógica. Uhum, E, portanto, no fundo, isso é uma demonstração. Se tu começas, partes dali e fazes a demonstração e chegas ao fim, isso será dedutivamente válido. uhum. E esse poderia ter mais relevância. Só que depois isso tem outros problemas, que é as regras de dedução que tu aplicas depende da lógica que estás a usar. E normalmente, quando se faz essa coisa da análise lógica de argumentos, assume-se que há a lógica, que é basicamente o que veio de Aristóteles e assim, e pronto. Mas isso também é falso, porque tens imensas lógicas, tens maneiras diferentes de lidar com a inconsistência, para consistência, Mas coisas assim. essas outras lógicas alternativas, digamos assim, ou não do dia a dia, achas que têm aplicação no pensamento crítico que está sobretudo preocupado com problemas cotidianos e normais? Não, eu acho que tem, porque as lógicas. Há aqui uma coisa até mais profunda que é hum, o que nós queremos com o pensamento crítico é, no fundo, o pensamento crítico é esta introspecção com o objetivo de melhorar a forma como pensamos, ou Uhum, de uhum, tentar pensar o melhor possível. E a lógica é uma das coisas que surgiu e que vai surgindo e que se continua a fazer, que é tentar formalizar alguns aspectos desse pensamento de maneira a que as coisas deem certo. Mas, muitas vezes, a abordagem à lógica é um bocado ao contrário. É como se aquilo fossem as regras do pensamento correto, pelo menos o dedutivo, ok. e é assim que tem de ser. Mas é ao contrário. Aristóteles tentou descrever alguns aspectos disso, não é? Depois vieram uns mais tarde e tal. E agora, se vais para coisas até mais recentes, como bases de dados e inferência com o computador e coisas assim, depois tens problemas práticos que é o que é que acontece se tu tiveres duas premissas que se contradizem?
Antigamente, o que é que se fazia? Daí deriva-se tudo, está tudo estragado, explodiu. Mas isso não é muito prático, não é? Quer dizer que se uma pessoa tiver ali uma coisa qualquer, mas então acreditas isto e acreditas nisto, mas isto está em contradição, e agora não se pode fazer nada. Claro que se pode, não é? Pode-se deixar isso agora suspenso e continuamos a pensar noutras coisas. E por exemplo, essas lógicas para consistentes e assim tentam resolver esse problema de um ponto de vista formal. Hum, Não é que isto seja muito importante no pensamento crítico, mas o que eu quero dizer com isto é que aquela análise lógica do argumento acaba por ser uma coisa muito pouco relevante, porque, primeiro, tu tens de assumir uma data de premissas que não estão lá explícitas, para que a coisa, para que o argumento possa ser formalizado como uma demonstração, não é? Em que os passos são todos dedutivos, mesmo que o argumento seja dedutivo, hum, a maior parte das premissas não estão lá, porque ninguém anda a enunciá-las todas e tu vais ter de assumi-las, não é? E depois tens essas questões que às vezes há uma coisa que pode parecer que não é, mas se assumires outra coisa já funciona, ou as maneiras mesmo de resolver, que no fundo é quase como se a lógica fosse aquela coisa sagrada e agora vamos ver tudo de acordo com isto, mas pode não ser, basta haver lá um passo pode parecer dedutivo, mas se calhar não é, se calhar é uma coisa, olha, hum, normalmente é assim, hum, não é sempre. E então eu acho que se focares muito nisso, vamos pegar no argumento, por exemplo, o primeiro passo de ver se ele é dedutivamente válido, hum. eu nem sequer me ocorre uma situação em que isso seja relevante para a conclusão. Porque pode não ser dedutivamente válido, mas está no bom caminho. Pois, a maior Aquilo parte até dos está nossos certo, não argumentos é? dia a dia é assim, não é? Não é dedutivamente válido, mas é Exato. indutivamente válido, se isso é, Não, se é não, que não é mas pode não contraditório, não ser, ou pode depender das premissas que estás a assumir, mas essas não serem particularmente relevantes. é? Uhum. Mas talvez o problema maior ainda é que, em geral, não é uma questão do argumento em si. Por exemplo, uma coisa que o Trump usou para atrair muita gente era aquela ideia que os chineses andam a vender muita coisa para os Estados Unidos, não é? Dão cabo da economia e tal, e então vamos cobrar tarifas aos chineses. Os chineses querem vender, a gente põe estas taxas aduaneiras e eles estão-nos a pagar dinheiro e nós ficamos mais ricos. E se tu olhares para a lógica do argumento, podes fazer aí um argumento que faz todo o Dedutivamente sentido, é válido, sim, perfeitamente sim, sim. válido, não é? Só o problema aí é que, claro, que não são os chineses que vão pagar as taxas, são os americanos que Hum, importarem coisas da China. Portanto, não é uma coisa, os chineses estão-nos a pagar, é nós é que vamos ter mais impostos. Portanto, hum. está a enganar o eleitor dessa maneira, mas que não é uma coisa. Se o eleitor for muito versado na lógica e na análise da argumentação e não sei o quê, não se safa. Porque Epá, o eu não problema sei se o é. Trump é uma máquina de falácias, não é? Eu não sei até que ponto é que para um pensador crítico pragmático que queira realmente ver resultados no seu pensamento crítico, se isso de alguma forma ele é sensível, alguém que seja sensível às ideias do Trump, eu não vou dizer aos argumentos, às ideias lançadas pelo Trump, se uma desconstrução lógica realmente daquilo que ele disse vai de alguma forma mudar o que ele acredita em relação ao Trump, porque ele à partida já nem é racional, portanto, já não é uma questão de racionalidade ali, parece, é mais de emoção, até de Eu acho que, princípios ou algo eu acho assim, que o não é? problema aí não é lá. Imagina que eu punha esta proposta. Nós vamos cobrar aos chineses que estão a vender coisas para Portugal, estas coisas baratas, não é? Cobramos-lhes uma taxa e nós ficamos com o dinheiro e vai para o Orçamento de Estado. E os chineses assim estão-nos a pagar. E isto não é uma falácia, não é uma coisa ilógica, não é? Até poderia ser atraente, Hum. não é? O problema aqui não é no argumento em si, é que isto não corresponde à realidade. É Porque o factualmente Estado falso, não é? português, Ok. Uhum. exato, não Ok, pode cobrar impostos aos chineses, só pode cobrar impostos aos ok, portugueses, estou a portanto, perceber. são os portugueses que vão pagar esses impostos. Ok. E eu acho que na maior parte dos casos, tu tens de mesmo ir à procura com muita atenção para encontrar um exemplo em que o problema esteja na lógica do argumento, porque quase sempre é que há ali uma coisa qualquer que está a falhar, ou um conceito que está vago, ou que não se aplica naquele caso, ou a realidade não funciona assim como ali parece. Hum. Percebes? E essa é uma das coisas que eu acho que falha um pouco quando se dá muita ênfase, com essa tradição da filosofia, da psicologia, da lógica Uhum. e assim, no pensamento crítico, que depois tem pouca aplicação prática porque está a dar demasiada ênfase à estrutura da descrição da inferência Uhum. e não a ver se aquela ideia que estamos a ter realmente corresponde
Estou a àquilo perceber. acerca do qual estamos Mas a pensar. numa discussão filosófica, política entre amigos, por exemplo, se alguém te apresenta um argumento que seja um non sequitur, portanto, já algo em que realmente não temos que seguir aquela conclusão, podemos pensar em conclusões alternativas viáveis. Aí estamos a pensar ou a fazer pensamento crítico baseado em argumentos e estamos a desconstruir e a perceber que, independentemente do conteúdo que ele coloca lá, eu poderia perfeitamente não tirar esta conclusão que ele está a querer que eu tire, podia tirar outras. Portanto, aí o pensamento crítico aplica-se na lógica da argumentação comum, não é? Com os meus amigos. Nem é preciso ir aos exemplos políticos e dos comentadores, não é? Em teoria, sim, mas eu acho que se reparares, a maior parte dos argumentos, como expostos explicitamente, são non sequitur, porque Uhum, falta-te sempre premissas que fariam a ligação lógica disso. Se eu uhum. disser, eu não quero saltar pela janela porque moro num quinto andar, logicamente isto é um non sequitur. Moro no quinto andar, saltar pela janela, Pois, falta eu a estou ideia de a ligação da morte ao inferir, quinta. Ah, ok. não é? De A estou a inferir B. Isso é o Uhum, quê? Isso não é. O B não segue de A. Em geral, não é? Não podemos dizer isso. Agora, há aqui uma data de premissas implícitas que uhum. nós entendemos e que percebemos porque é que Por eu não senso quero. comum aceitamos, não é? Claro, exatamente. Ou simplesmente porque é informação partilhada, não é? Uhum, Por uhum, isso, se tu estás a falar com um amigo sobre uma coisa de política e o argumento dele é um non sequitur, o mais provável é que haja aí uma coisa que ele está a assumir que tu não estás a assumir. uhum. Sim, Porque, não é, porque normalmente não são coisas tão complexas ok. que não seja óbvio que há ali, que E falha pode alguma ser um coisa. facto, não é? Pode ser Pode ser, pode, ou um valor, um valor, ou não é? uma coisa que Uhum, ele julgou que partilhava contigo uhum. Mas e afinal não. Ludwig, aí alguém que tenha realmente algumas competências de pensamento crítico ao nível da argumentação pode trazer isso à discussão, não é? Se forem realmente dois amigos que estão dispostos a isso e Sim, não estão simplesmente interessados em degladiar-se, não é? Que é o que normalmente acontece. Alguém com alguma prática de pensamento crítico pode trazer isso à tona e dizer: olha lá, nós estamos de acordo aqui, aqui e aqui, agora estamos em desacordo aqui, como é que lidamos com isso? Portanto, aí a questão da exato. argumentação já é E útil, não aí, é? eu acho que o argumento é uma ferramenta extremamente útil. Aliás, eu gosto imenso de argumentar, não é? Sim, eu sei. E é extremamente útil porque é a expressão das inferências. Se nós Ok. queremos ser introspectivos e ver como é que estamos a pensar, não vale a pena estar com o microscópio ali nos neurónios e assim, além de ser doloroso, não nos ia adiantar de muito, mas com o argumento nós conseguimos trazer cá para fora o Uhum, nosso pensamento. E, o argumento é especificamente a descrição das inferências que estamos a fazer. uhum, Portanto, isso é importante. Agora, há outras coisas que também fazem parte do argumento. Por exemplo, explicações não são argumentos. uhum. Porque aí eu não estou a fazer inferências, estou só a afirmar isto é assim, não Algo é? que já E estou a depois estou a assumir, claro, esclarecer. exatamente. Uhum, Ou mesmo certas operações, eu faço isto, depois faço isto, ou decisões, ou coisas desse género. E aí tu não consegues, por exemplo, não vale a pena tu estares a tentar avaliar pela lógica uma explicação causal, uhum, porque não é uma relação lógica. uhum. O pneu está furado porque pisou um prego e foi por isso que saiu o É uma ar e relação agora está física, vazio. não é? Exato. Uhum. Mas isso é extremamente importante no pensamento Sim, crítico, sim, é esse verdade. tipo de Sim, sim, coisas. sim, sim. E acaba por ser muito mais importante do que a inferência em si, a Uhum. descrição das inferências, porque depois, Ok, ok. porque em geral, a menos que tu estejas, por exemplo, na matemática, comboios enormes de inferências para demonstrar um teorema assim, é fundamental. Mas em geral, o que tu tens é estas inferências já estão aceitos. Esta coisa é assim, já sabemos que é, mas agora isto aplica-se neste caso porque, e temos aqui uma explicação porque é que esta coisa é justa, e depois a conclusão é fácil, não é? Se tu sabes que a trajetória daquela coisa é uma parábola, uma coisa assim, tu sabes as equações, isso já foi tudo demonstrado, não é? Tá, há ali páginas e páginas de demonstração, mas isso já é o background. Agora, é preciso é ver, bem, isto vai se comportar desta maneira, eu Hum, calculo agora onde é que vai atingir. hum. Isto será um exemplo específico, mas muitas vezes as discussões que as pessoas têm acabam por ser um bocado assim. Não é, Ok, não, ok, não ok. é tanto uma grande linha de diferenças uma a seguir às outras, e aí é que está a complexidade toda, como na demonstração matemática. É uma coisa que já está aceita, e o problema é mais: será que isto se aplica desta maneira, Hum, ou será que isto não é verdade, não corresponde aos factos? Ou então será que isto choca com algum outro valor que nós temos ou não? hum. As tais coisas implícitas, não é? Ok, ok, Isso ok. acontece muito se estamos a discutir o aborto ou a imigração ou como combater o crime ou se deve haver castração química dos pedófilos ou coisas assim. Não é tanto porque
agora tenho aqui uma inferência com 38 passos e isto tem de bater tudo certo. Não é aí que está o problema, não é? O Uhum. problema é que a gente chega a um ponto e, epá, não, mas eu discordo. Acho que se cometeu este crime deve ser mesmo punido. Ou Uhum. então não se deve fazer isso a pessoas independentemente do crime. E aí começamos a encontrar Ok, sítios ok. onde temos mesmo que pensar, não é? Estou a perceber. Um, Eu acho que se calhar onde estás de alguma forma cético em relação à análise do argumento, eu sei que tu adoras argumentar, mas pelo menos no ensino do pensamento crítico, parece-me que é algo bastante mais complexo que aquilo que eu tenho em mente, sabes? Quando lidamos com os argumentos do dia a dia, do sentido comum, há, claro, isso, essas premissas partilhadas, mas muitas vezes resume-se a simplesmente tentar perceber onde é que está a razão. Sim, basta isto, não é? Clarificar um pressuposto, coisas assim muito simples e que no nosso dia a dia, em que simplesmente emitimos opiniões e juntamos uma série de informações, explicações causais com argumentos, com analogias. Outra questão interessante também, não é? Muitas vezes uhum. argumentamos por analogia e se calhar é preciso alguém que dê um passo atrás e faça notar que não, mas uma analogia não prova nada, percebes? Era preciso algo mais para me convencer com essa analogia. Mas isso convence, no dia a dia convence, não é? A retórica usa muitas vezes isso. Se calhar neste sentido que eu te estou a dizer, mais simples, mais do cotidiano, algumas competências muito básicas de argumentação, não estou a dizer muito daquelas que tu se calhar estudavas ou ensinavas, mas coisas muito simples. O que é um argumento, em que é que consiste, porque é que é importante, como é que se estrutura. Isso aí parece, digo eu, parece-me que é essencial, não achas? Sim, eu acho que é necessário. Mas não o suficiente, não é? Perceber o que é um argumento, sim, Sim. e é necessário saber produzir o argumento, ou seja, conseguir exprimir as inferências que estamos a fazer. Uhum, Portanto, aí sim, essa prática, a prática de argumentar, e uhum, isso é uma coisa que é sobretudo fazendo, não é? uhum. Um, e isso acho que é muito importante, porque é a forma de partilharmos o nosso pensamento até com outros, ou mesmo connosco próprios. Pá, Uhum. a pessoa pode estar a falar sozinha porque está a tentar exprimir o que é que está a pensar para poder olhar para aquilo e Boa. ver se faz sentido. Mas isso é apenas uma ferramenta para Ok. pôr cá fora parte do que estamos a raciocinar, porque depois tem muitas outras coisas, quando vais para, quando é que uma inferência indutiva é válida ou não, ou mesmo, mais importante ainda, a inferência é a melhor explicação, não é? A abdução, Abdução. que é, Uhum. por exemplo, uma falácia, não é? Quando vais pela lógica dedutiva, porque Sim, é um estás a mau afirmar argumento, o sim. antecedente, não é? Sim. Mas não, mas é o mais É um mau argumento importante no até. sentido da lógica dedutiva, sim, claro. Exato. Mas acaba por ser o mais importante, porque conseguis inferir as razões pelas quais, ou as causas, ou a explicação para algo, isso é bastante importante. Não Boa, boa, boa. é? E, Sim. portanto, o que eu acho é que é importante saber argumentar, saber criar argumentos, quer sozinho, quer em grande parte para partilhar com os outros, mas nota que há aí outras componentes que são talvez ainda mais importantes na prática eh, do que propriamente a noção do que é a razão, do que é que são os falácios assim. Por exemplo, a capacidade de estar a argumentar coisas independentemente se acreditamos nelas ou não. Uhum, Não é necessário que seja a tua opinião, mas estás a considerar. E se, não é? uhum. Essa é uma coisa Pensamento que hipotético, muita não é? gente. Uhum. E pode nem ser só o hipotético. Pode ser, por exemplo, considera agora que nós abdicávamos da democracia e isto agora era É fascismo e ver até onde é que isto dá, elegíamos não um é? Ver onde é que ditador sei. e Ok. ver até onde. E uma pessoa pode dizer, "Ai, que horror, nem vou pensar nisso. Sim, Não, sim, isso sim. não, isso é completamente contra os meus princípios. Ou percebes? Esse tipo de coisas, não é? Sim, sim, sim. Se tu pedires a um crente mesmo para pensar, então como é que achas que seria o universo sem Deus? Isso é inconcebível, não se pode. Percebes? E isso. Eu acho que é uma coisa muito mais importante até do que saber que é razões, inferências, se Boa, é, boa, boa. se Ok. é dedutivamente válido, se é uma indução, percebes? Só essa atitude, essa A capacidade, capacidade de suspender a crença, não é? não, ou mesmo de considerar as coisas à parte, eu acho que é isto, mas tenho Uhum. aqui Sim, 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 sim. alternativas, não é? E será que, onde é que isto pode levar? Se isto Pois, para fosse permitir assim, o pensamento, porque senão bloqueia, não é? exato. Exatamente, ok. Porque o objetivo é esse, o objetivo é que o argumento é uma linha de inferência. E se tu queres que o teu pensamento seja o melhor possível, não podes ficar numa linha já pré-determinada, não é? Sim, sim, boa. Mas é mais do que isso. Por exemplo, às vezes há a recomendação de que, para formarmos uma opinião, devemos ver vários argumentos de vários lados, não é? Mas isso também não é muito correto. É outro problema de estar a dar demasiada ênfase à argumentação.
Imagina o caso mais genérico. Tu tens de tomar uma decisão qualquer da tua vida. A recomendação não é que tu olhes para decisões já tomadas, que os outros tomaram. Não, é vês quais são as tuas preferências, vês quais são as consequências das diferentes alternativas, vês se isto vai ser bom ou mau para ti, e aí é que tomas a decisão. Uhum. Não é, toma, tens aqui 1280 pessoas que tomaram decisões nas mesmas circunstâncias, vê o que é que elas fizeram. Pode dar algumas ideias, mas não é por aí que tu Boa. vais Uhum. conseguir tomar uma boa decisão. O caso do pensamento em geral, no fundo, o problema aí, o que é crítica é a decisão que tu vais tomar. Em que é que vais acreditar, qual é a opinião que vais formar, o que é que tu consideras que é a melhor explicação, como é que vais agir, tudo isso, no fundo, são decisões. E então, o mais importante é tu seres capaz de considerar alternativas, mas compreendendo onde é que cada uma leva, que valores é que estão envolvidos, se houver, que evidências é que tens se forem questões de facto, e assim Uhum. por diante. Não é? Boa. Argumentos servem para tornar explícita alguma dessas, para partilhar com outra pessoa e ver o que é que ela acha, para teres ideias, não é? Se leres Sim, vários sim. argumentos, tens ideias. Mas não é o fundamental para tomares a decisão. O Ok, fundamental para boa, boa. tomares a decisão é perceberes aquele quadro todo e onde é que os vários ramos podem ir dar, percebes? Boa, 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 E boa. isso é que eu acho que a ênfase no argumento é a ênfase numa linha de cada vez, Hum, quando o que é mais importante é a visão hum, panorâmica da coisa. É perceber que o Trump, ao pôr uma tarifa sobre a importação dos chineses, não está a cobrar aos chineses, está a hum. cobrar aos tipos que votaram nele, não é? E é essa compreensão do que é que está aí a acontecer que acaba por ser mais Deixa-me, importante. deixa-me, agora lembrei-me de uma coisa, falaste na tomada de decisão, então parece-me que de alguma forma o pensamento crítico, na tua visão, está centrado nessa ideia de tomada de decisão, na ajuda a tomar a decisão, não é? Porque há outros, não é? Eu Outros acho temas, que por exemplo, a vida o examinada será problema também um dos aí é focos, não é? mesmo, não sei, eu acho que te perdi. Hã? Estou? Sei lá, vou esperar um bocadinho. Sim? Estou? Voltaste, sim. Voltei. Ficaste aí parado há algum tempo. Não, Estás com. estou aqui no sótão, pá, isto é terrível, tenho que Ok, arranjar um tá. router. Estava-te a dizer que no centro do pensamento crítico, ou o foco principal do pensamento crítico, da ideia que me estás a transmitir, Perdi-te pareceu-me que outra será. vez, mas eu acho que. Opa, Sim. está melhor? Tô- não sei, eu perdi-te, agora voltaste, sim. Ok. Não, Mas estava estavas a dizer que é porque é a decisão, a tomar a fundamentalmente. decisão. Eu ia-te Sim. perguntar se não haverá outros focos do pensamento crítico, como por exemplo o exame da própria vida, o exame das nossas crenças, tentar perceber o que é viver bem, e analisar o sentido da vida, portanto, esse de um lado mais filosófico. Se nesse aspecto a questão da argumentação não será então mais central do que no aspecto da tomada de decisão. Não sei, o que é que achas? Eu acho que não, porque eu acho que é tudo tomada de decisão. Não é? Ok. Porque tu tens. Suponho que eu quero examinar a minha vida e eu quero, no fundo, é decidir se ela está a ir bem ou não. Hum, É uma decisão, não é? boa. Porque nunca acontece, não vale a pena tu teres pensamento crítico se não houver alternativas, seja onde for, acerca da opinião que vais formar, acerca da tua ordenação de valores, não é? Por exemplo, é mais importante a vida de uma pessoa ou a felicidade de mil ou uma coisa assim, não é? Isso é Uhum. uma decisão. Se tu conseguires responder essa pergunta, vais ter de decidir qual é a Ok, resposta ok. que lhe vais dar, não é? Decidir em que Portanto, acreditar, não é? Ok, boa. tudo isto, e eu acho que a própria ideia do crítico, não é? Do juiz, daquele que avalia qual é a coisa certa, qual é o melhor, e a ideia do pensamento crítico como eh, ir considerando as diferentes alternativas para ter o melhor pensamento, para pensar da melhor maneira, seja qual for o problema, se estás a examinar a tua vida, se queres decidir se vais acreditar numa coisa ou não, se queres formar uma opinião, se queres até decidir que não tens dados para formar a opinião, tudo isso são decisões, não é? Boa. E O teu... acaba por ter todos esses contornos. Tu tens de perceber quais são as alternativas Hum, e o que é que cada uma delas, onde é que leva, não é? Porque é que uma há de ser melhor que outra, como é que as podes comparar e depois tomar a decisão ok. com base Pá, nisso. eu ainda não atualizei, eu quero atualizar aqui o Zoom para ter o Pro, para ter tempo ilimitado e só temos 40 minutos. Temos mais 10 agora. Passa rápido, pá. Pá, eu estou a gostar Mas imenso. se quiseres ligar outra vez, por Para mim ficar isto não tem gravado, problema. gostava de ficasse assim num bloco.
Mas isso podes depois editar e até podes É. tirar os meus disparates. Isso depois é. Não, nem pensar, vai ficar tudo. Olha, dá-me só, estou curioso, pá, dá-me só assim dois exemplos rápidos, se calhar se quiseres muito genéricos, da forma então como ensinas pensamento crítico aos teus alunos. Não, agora eu Matéria, por exemplo. ensinei, eu ensinei durante muito tempo e fui mudando um pouco a ênfase, mas tinha a parte de argumentação, tinha a parte de raciocínio científico, de análise estatística, de explicações causais, de avaliação de explicações e assim, e depois tinha a parte de decisão, no fim. E eu fui mudando um pouco isso, porque o que eu reparei é que quando chegavam à parte de decisão tinham muita dificuldade em distinguir isso da argumentação, porque na argumentação tem as conclusões, as premissas, não é? E uma linha que vai para lá. Que quando tu estás primeiro a decidir é completamente errado, porque então aí não tens decisão nenhuma. Partes daqui, não é? Segues a linha do comboio e chegas ali. Uhum. E então a ideia de que quando nós estamos a tomar uma decisão, a última coisa que queremos é a decisão tomada, porque isso é só no fim do processo. Primeiro vamos considerar as alternativas e pensar no prós e contras, coisas desse género. Uhum. Mas conforme eu fiz, isso foi durante para aí 7 anos que eu estive a dar isso, eu fui mudando um pouco a ênfase. Depois essa disciplina foi retirada do curso e só mais tarde é que eu, continuando a pensar nisto, aí até tenho um artigo, depois se quiseres posso mandar-te, mas Manda, manda, sim, em sim. que eu defendi que no ensino do pensamento crítico devia-se dar menos ênfase à argumentação e muito mais ênfase às explicações. Ok. E eu acho que essa seria uma coisa importante porque, por um lado, acaba por ser, na prática, onde temos mais problemas para pensar bem, onde se nota mais Uhum. problemas, que Uhum. é a pessoa está a assumir a explicação errada para as coisas, não é? Ou não está a ver o problema todo, ou não está ali muito, Uhum. muito restringido a uma pequena parte e que, pelo argumento em si, provavelmente não vai descobrir isso. Uhum. Outro ponto importante é a parte em que nós fazemos a inferência à melhor explicação, que exige considerar alternativas. Exige mesmo Uhum. aquele exercício de que há explicações boas, há explicações más, como é que nós podemos Uhum. perceber que uma é melhor do que outra, e é uma coisa que está muito mais perto do problema mais genérico de decidir, que é, no fundo, o problema do pensamento crítico é tomar boas decisões. Se Uhum. tu tiveres Uhum. uma pessoa que é 100% boa a tomar decisões, essa pessoa vai pensar criticamente, porque todas as decisões acerca de opiniões que forma, do que é que vai pensar, de em que é que vai acreditar e assim, Uhum. vão ser boas, não é? Boa, boa, boa. Portanto, Ao nível das, ainda temos aqui 6 minutos, ao nível das que se chamam, eu chamo-lhe atitudes ou virtudes, lá vem do Aristóteles, não é? Mas as soft skills, não é? Como se diz hoje em dia, achas importante o foco aí, porque podes ter um excelente pensador crítico a nível da técnica e das competências, mas ele ser incapaz, por defeito próprio, não é? Por defeito do seu caráter, ou o que seja, ser incapaz de ver alternativas ou de mudar de opinião quando as crenças apontam quando as razões apontam no sentido contrário às suas crenças. Achas importante o trabalho sobre essas atitudes e virtudes ou achas que sim. não? Até porque acho que esse cenário que estás a pôr seria impossível. Eu acho que uma pessoa que não consegue mudar de opinião face a novas evidências ou não tem essas características, não pode ser, não tem um bom pensamento crítico, não é? Porque exige isso. Tu tens sempre de A ver questão é como que ensiná-la, quando. não é? É como ensinar Não, essa o pessoa, não é? ensinar, sim. Agora, pode é ser alguém. Por exemplo, a mim acontece muitas vezes, eu estou a discutir coisas com alguém e a pessoa bloqueia-me. Obviamente, falta-me aqui uma soft skill para tornar apelativo o que eu estou a tentar dizer. Portanto, se eu vou fazer isso também em sala de aula, não é? Os alunos estão todos embora, não serei um professor Boa. eficaz. Portanto, aí concordo, é preciso ter uma certa empatia, carisma e não sei o quê, mas aí tu estás a falar não do pensamento crítico, mas da capacidade de comunicar as pessoas e moldá-las, não é? Hum. E guiá-las para um certo Eu fim. estava a falar mais até como conseguir ensinar isso, essas virtudes e essas competências aos alunos. Era mais nesse sentido até, Pois, percebes? isso eu acho que é. Eu acho que há aqui dois níveis. Não sei se temos tempo, 4 minutos, vou 4 tentar. minutos, sim, força. Uh, se estás com jovens, muito jovens, eu penso que o principal é talvez três coisas. Uma é imaginação e fantasia. É histórias, fadas, dragões, naves espaciais, qualquer coisa, para que se habituem a lidar com coisas que sabem que
mesmo que achem que não são assim, Boa, mas boa, agora boa. vamos ver onde é que isto leva, não é? Que é a Contrafactual e capacidade hipotético. de Boa. examinar os ramos, as diferentes Excelente. possibilidades. Sim, sim, sim. A outra é o humor, palhaçada, anedotas e assim, porque é ter prazer em de repente ver as coisas de uma maneira inesperada que não era a que estávamos a julgar antes, não é? Que é o que acontece, não é o humor pronto, a velhota vai andar na rua e cai e Sim, agora sim, rimos sim, todos, sim. não é essa coisa, Sim, mas sim. é o humor, por exemplo, das anedotas, das piadas, aquele assim um bocadinho mais exigente, porque cria esse gosto precisamente em mudar de ideias, não é? Porque eu acho que eu estou a ver a coisa, parece-me assim, agora de repente isto é completamente diferente e até dou uma gargalhada e fico todo contente porque agora estou a ver as coisas de maneira Olha, não diferente. tinha pensado no humor dessa forma, pá. Muito bom, muito bom. Outra coisa que eu acho que é importante é a irreverência. Uhum. É no sentido de não é nada sagrado. Tudo pode ser criticado, tudo pode ser questionado e assim. E isso é uma coisa que eu tento fazer com os meus filhos, de vez em quando digo disparates com ar sério para ver se eles notam e fazemos muitas palhaçadas e assim. E portanto, eu diria assim: imagina o que é que seria o estereótipo de uma família conservadora, religiosa e assim fundamentalista. Não é que os filhos não podem ler o Harry Potter porque isso tem magia, vamos todos sérios, não se fala mal do padre e não sei o quê. Agora faz exatamente o O contrário e essa é, contrário, ok, é a boa. maneira de educar crianças ao pensamento crítico. Nos mais adultos, eu acho que o mais importante é conhecimento e capacidade. Não é só o conhecimento dos detalhes, mas é aquela prática de adquirir conhecimento, de olhar para as coisas, compreender, de tentar perceber como é que funcionam. Não é? E eu acho que aí é que vem o problema do pensamento crítico vir muito da filosofia e das humanidades, não é? Em que o conhecimento é um pouco mais de argumentos. Não é? Sim, Há sim, alguém sim. que se Mais de diz uma opinião, não coisa é? assim, Pois, o sim, outro sim. diz assim e tal. Mas não é o tanto de arregaçar as mangas, pegar na chave de fendas, vamos abrir a coisa e ver como é que Sim, aquilo sim, funciona. sim. Esse conhecimento acaba por ser extremamente importante, de ir lá mesmo ver. E se olhares então por casos extremos, é coisas como a teologia, não é? Que se põe a falar Deus isto, Deus aquilo e tal, mas não, então é o quê? Onde é que está isso, não é? Pá, eu acho, O eu que é que acho muito estão a falar? interessante, realmente, a forma como ensinamos é diferente em algumas coisas. No humor, eu espero que Uhum. seja mais parecido contigo do que a família conservadora. Mas se calhar realmente o background onde vimos e os problemas que realmente nós damos ou lançamos para discussão realmente exigem métodos diferentes. Sim, sim, parece-me que Uhum. sim. Parece-me que sim. Opa, olha, falta 1 minuto e 20. Olha, gostei imenso. Ok. Gostei imenso. Eu Aprendi, também, se aprendi quiseres muito fazer aqui, isto pá. outra vez, Temos que fazer, pá, temos que fazer. Queria tá. pôr isto assim num bloco, assim não muito comprido para as pessoas também não, Uhum. não se fartarem, mas se calhar um dia combinamos aí até com mais pessoas e fazemos uma mesa redonda, uma Ok, mesa ok. quadrada Por mim, sobre isto, que este avalie. tema é interessantíssimo e tens muito a dar. Espero que voltes a dar aulas rapidamente, pá. É importante agora. Sim, vai haver agora um curso no ISCTE, já agora faço, não tenho aqui o link, mas Força, depois, força. se quiseres, posso mandar, Manda, manda. e eu vou dar lá um módulo é um curso de pensamento crítico, Está bem. mesmo. Com o Pimentel, com o Zé Mesmo. Maria Sim, Pimentel, não é? sim, é Ah, isso. boa, boa, E eu ótimo. vou dar, sabes qual é, não é? Eu vou dar a Sim, sim, parte sim. das explicações, precisamente. Opa, vamos convidá-lo, fazemos aí uma tábua redonda Pode ser, com pode o Zé ser. Maria e se calhar mais o Tiago Souza, que é o meu companheiro aqui das leads do Clube Uhum. Filosófico, está bem? Ok, sim, sim. Ludwig, olha, muito obrigado, Tá. pá. Obrigado, eu Um também, grande pá, foi abraço, um pá, obrigado. prazer. Até logo, E tchau, tchau. prazer em conhecer-te, finalmente ouvir Pá, a tua voz. Nós é sempre por digitalmente, mas texto, é não te sempre por bloqueei, não te texto, agora bloqueei, ainda pá. não. Ainda não. Eu ainda não. Um abraço, pá. Tchau, um Até logo, abraço. abraço.